Escuta a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, meus queridos, podemos nos assentar. Nós gostaria que nós continuássemos no clima de oração, porque eu só vou fazer uma apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu tenho 27 anos, estou aqui no Agnos há alguns anos e hoje estou tendo a graça de poder partilhar da palavra com vocês mais uma vez. Nós estamos dentro do mês mariano e todas as minhas pregações eu começo com consagração à Nossa Senhora. Então eu gostaria de convidar vocês a rezarem a consagração junto comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nessa noite sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Enchei-vos da graça. Quando eu recebi esse tema, a primeira coisa que me vinha na cabeça o que seria me preencher da graça, e o que seria a graça. Mas para que nós possamos ter o nosso coração preenchido pela graça, nós precisamos dar abertura para que o Senhor nos preencha. Jesus, sendo muito educado como Ele é, Ele não faz nada na nossa vida que nós não permitamos, nada que nós não deixemos e abrimos a porta do nosso coração. Então eu gostaria de iniciar essa palavra de hoje, que nós possamos de fato abrir o nosso coração para que a graça possa nos alcançar, porque a palavra ela só vai impactar o nosso coração se nós nos permitirmos, se nós abrirmos a porta do nosso coração. E para isso eu gostaria de iniciar com um momento de oração. Então que assim mesmo sentados, vocês possam fechar os olhos, colocar a mão no coração e agora de início repetir uma oração comigo que fala: Senhor, eu abro as portas do meu coração. Senhor, eu abro as portas do meu coração. Eu permito que a tua graça me alcance. Eu permito que a sua graça me alcance. Eu peço que Nossa Senhora possa interceder por mim nessa noite. Eu peço que Nossa Senhora possa interceder por mim nessa noite. E que eu não saia daqui tomado pela graça. E que eu saia daqui tomado pela graça. Assim, continuando com os olhos fechados, eu gostaria que você trouxesse na sua memória como que foi a sua semana. Como que tem sido os seus dias. Aquilo que você tem vivido e aquilo que você tem passado. Tudo aquilo que você tem enfrentado. Eu gostaria que nesse momento você trouxesse no seu coração todas as lutas que você tem travado. Tudo aquilo que você tem vivido. Qual tem sido a sua maior dificuldade? Qual tem sido a sua maior dor? Às vezes a gente vive tão automático, a gente vive tão acordando e dormindo do mesmo jeito, e os dias vão passando e a semana vai passando e a gente não consegue parar de fato para ter um momento no Senhor. Então que esse seja o momento para a gente conseguir entrar dentro do nosso coração e olhar para dentro do nosso interior e falar: Jesus, é isso que eu tenho para te entregar. Pode ser que olhando para dentro do seu coração você não tenha nada para entregar para o Senhor, mas que nesse momento você possa falar: Jesus, olha, eu cheguei aqui sem ter nada. Eu cheguei aqui e o meu coração está vazio. O meu coração não tem nada para te oferecer. Pode ser, Jesus, que eu cheguei aqui e eu só tenha dor para te entregar. Mas Jesus, hoje eu te entrego e de fato eu abro as portas do meu coração para que a tua graça me alcance. Para que o Senhor possa alcançar o meu coração nessa noite. Jesus, eu te peço que pela tua graça e pela tua misericórdia. Então, uma explicação de graça na Bíblia. Eu encontrei uma palavra em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, que fala: temos, portanto, um grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé. No versículo 16, fala que: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Os santos da igreja sempre têm boas referências para nos oferecer também, né? E Santo Agostinho, ele fala que assim como os olhos
não podem ver sem a luz, o homem não pode fazer o bem sem a graça. Primeiro a gente tem que entender que a graça, ela é um dom de Deus. E a graça, para nós, ela é imerecida. Não tem nada do que nós possamos fazer que nós possamos merecer a graça. Nós não merecemos. O Senhor nos dá a graça porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele quer nos ver bem, porque Ele quer que de fato nós vivamos em plenitude, nós tenhamos uma vida conforme a vontade dEle. E para isso Ele nos dá a graça, disponibiliza de vivenciar a graça. A graça, ela é aquilo que nos une a Deus. Quando Santo Agostinho fala que o homem ele não pode fazer o bem sem a graça, é porque nós, na nossa natureza, nós não somos bons. Quando Adão e Eva pecou lá, nós já carregamos o pecado original. Então todo mundo nasce tendencioso a coisas ruins. Então nós precisamos abrir o nosso coração para que a graça de Deus venha sobre nós e nos alcance. Para que a graça de Deus faça com que eu seja uma boa pessoa. Para que a graça de Deus me aproxime de fato da presença de Jesus. Para que eu consiga ter um encontro, para que eu consiga de fato entender que Jesus está falando comigo, que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor deseja da minha vida. Então nós precisamos da graça para sermos bons cristãos. E o que nos tira da graça? Se nós precisamos da graça, nós também temos que ter no nosso pensamento que algo nos tira da graça. Então, a única coisa que nos afasta da graça, a única coisa que nos afasta da presença do Senhor é o pecado. E é muito doido pensar que quantas e quantas vezes nós optamos pelo pecado e deixamos Jesus de lado. É assim, até dolorido de falar, porque assim, todas as vezes que eu opto pelo pecado, todas as vezes que eu decido o pecado, eu estou deixando Jesus de lado. É como se Jesus estivesse aqui, olha, eu quero estar com você, eu quero te dar uma vida em abundância, eu quero te dar tranquilidade, eu quero resolver os seus problemas, mas você precisa abandonar o seu pecado. Então todas as vezes que eu decido continuar no pecado, eu estou dando não para Jesus. E falar não para a graça é falar não para a vontade de Deus na minha vida. E aí parece que assim, eu estou vivendo tantas coisas e Jesus não está me escutando, ou eu estou rezando, o Senhor não tem me ouvido, ou eu não tenho conseguido ouvir a voz do Senhor. Mas você tem estado em vida de graça? Você tem buscado estar em estado de graça? A gente fala que quando a gente sai do acampamento, a gente sai, aleluia, né? A grande maioria aqui foi campista. Então, quando a gente sai do acampamento, a gente está naquele estado de graça que a gente quer abraçar a árvore e falar que Jesus te ama para todo mundo, né? E aí o dia a dia vai acontecendo, você vai desanimando, parece que aquilo que aconteceu lá no acampamento já não é algo tão vívido na sua vida no dia a dia, e o problema vai engolindo a gente, e as coisas vão acontecendo, você fala, nossa, parecia que a vida era tão fácil lá no acampamento, né? Mas porque para a gente estar em estado de graça, a gente precisa de uma vida de oração. A gente precisa de uma intimidade com o Senhor. E a gente está em intimidade com o Senhor quando a gente reza, quando a gente ora. A oração é aquilo que nos une a Deus. Através da oração é como eu me comunico com Deus. Não tem como eu ter vida de graça, não tem como pedir graça para o Senhor me preencha da graça, se eu não rezo, se eu não separo um momento do meu dia para falar com o Senhor. E quantas coisas que tem nos tirado da presença do Senhor, quantas coisas que nos tem impedido de vivenciar na graça, né? Eu coloquei alguns pontos que são pontos que acontecem na minha vida, eu não sei se na vida de vocês, mas se vocês se identificarem, que primeiro é o comodismo e a preguiça. A minha vida está muito cômoda, está muito de boa, eu vou trabalhar, eu volto, eu converso com os amigos, para que eu vou me dispor para sair da minha zona de conforto? Para que eu vou, de fato, ter um compromisso de ir à missa, um compromisso de servir, de trabalhar em algo? Então, o comodismo e a preguiça é um grande vilão que tem nos tirado a graça de Deus, que tem nos roubado da graça do Senhor. Porque eu acho que eu tenho que ficar satisfazendo só o meu ego, eu tenho que ficar satisfazendo só a minha carne, só o que eu quero fazer, só o que eu tenho vontade de fazer, sem
Outro ponto muito importante que eu tenho visto muito que tem nos consumido é o uso do celular, gente. O quanto que a gente tem perdido tempo no celular, o quanto a gente tem perdido vida no celular. E esse uso excessivo do celular, eu falo por mim, assim, gente, às vezes eu percebo quantas horas que eu perdi, assim, rolando a tela, sem consumir nenhum conteúdo que agregava a minha vida, o quanto eu podia ter me dedicado à oração, se eu não tivesse me distraído no celular. Fora que esse imediatismo que a tela nos apresenta, as redes sociais, esses stories sempre muito rápido, esses feeds que passam e você cansa, se atualiza e tem coisa nova, tira totalmente a nossa capacidade de esperar, a nossa capacidade de ter paciência. Então isso vai tirando totalmente a nossa visão das virtudes e do que é certo. A nossa cara enfiada nas telas, enfiada no celular, eu acho que aquilo que está lá dentro é a minha realidade. E aí a gente entra no comparativo também, né? Porque lá nas redes sociais a vida é muito bonita, é tudo muito belo, as coisas são tudo muito fáceis. Aí você desliga o celular, você volta para a sua realidade. Por isso que muita gente tem tido dificuldade de vivenciar momentos de silêncio. Essa semana eu assisti uma pregação do Frei Gilson, que era sobre a ditadura do ruído, sobre a força do silêncio. E o quanto barulho tem nos tirado da presença de Deus. Quantos de nós não conseguem ficar sozinhos, ou não conseguem ficar em silêncio? Pra mim, fazer serviço de casa, eu tenho que ligar um som, tem que estar escutando música, porque senão parece que eu não tenho força para fazer. Mas a raiz disso, de não estar em silêncio, é porque a gente não quer voltar para dentro do nosso interior. Quando a gente está em silêncio, a gente volta para dentro de nós mesmos, e aí você vai lá dentro do seu coração e percebe a bagunça que está lá dentro. E aí você não quer ficar em silêncio, você não quer ficar sozinho, porque você quer ficar se ocupando de várias outras coisas e vários outros afazeres. Tanto de nós ocupamos toda a nossa vida com várias atividades. Não que não seja necessário a gente ter compromissos. É justo trabalhar, praticar atividades físicas, mas muitos de nós vamos montando compromissos em cima de compromisso, e aí eu saio de casa às 6 horas, eu volto 11 horas, e a hora que eu chego eu estou exausta, eu só consigo dormir, não dá tempo de rezar, porque eu estou muito cansada, eu passei o dia ocupada. Então eu só quero chegar e descansar. Eu não rezo, eu não falo do Senhor, e eu nem olho para dentro do meu coração, porque dentro do meu coração pode ter um vazio, mas eu fico me preenchendo com coisas que não são a graça de Deus, que não me preenche. A palavra do Senhor para nós nessa noite está no livro de Ezequiel, quem trouxe a palavra, Ezequiel 36, no capítulo 36, do versículo 25 ao versículo 28. Enquanto quem trouxe a Bíblia procurar, vou tomar um gole de água. Amém? A palavra do Senhor para nós nessa noite fala que derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitarei a terra que fiz presente a vossos pais, serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. São para nós palavras do Senhor. Então, o que o Senhor tem para nós nessa noite é uma promessa de renovação. É uma promessa de tirar do nosso peito um coração de pedra, que muitas vezes está ocupado com tantas e tantas coisas, com tantos e tantos afazeres. Quantas coisas têm afligido o nosso coração, quantas coisas nós temos nos preocupado. Muitas das nossas preocupações nem chegam a ser problemas reais, mas a gente vai preenchendo o nosso coração
tirado a paz e tirar do nosso coração esse coração de pedra, ser transformado por um coração de carne, é quando o Senhor de fato entra na nossa vida e nós permitimos que Ele faça da nossa vida aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. No início fala que derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações. Então não importa tudo aquilo que você já viveu antes. Não importa o teu passado. Não importa se você já fez coisas erradas. Não importa se você já fez... Bem melhor, graças a Deus. Então, primeiro eu preciso entender que para a graça entrar na minha vida, eu preciso renunciar ao meu pecado. E nos reconhecer pecador é entender que eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar os meus hábitos errados, as coisas que eu faço, mesmo estando aqui dentro da igreja, que prejudicam outras pessoas. O quanto é comum, pelo menos na minha vida, eu acabo sempre pecando muito por omissão. Porque eu vejo alguma situação lá fora que aquilo incomoda o meu coração e eu fico assim, ai, será que eu deveria ir? Ai, será que eu deveria falar? Ai, será que eu deveria chegar até aquela pessoa? E aí, se eu não faço, o Espírito Santo me incomoda até eu ir. Mas se eu não for, eu fico assim, putz, eu poderia ter ido, eu poderia ter oferecido uma ajuda, eu poderia ter ofertado pelo menos meu ouvido, uma palavra. E quanto mais a gente é preenchido pela graça de Deus, mais a gente quer ser melhor para o outro, né? Porque o Senhor, Ele vai arrumando a nossa vida. Quando a gente se dedica ao outro, quando a gente se doa ao outro, o Senhor vai cuidando do nosso interior, do nosso coração, do nosso íntimo. Então que hoje a gente possa de fato abrir o nosso coração e que não seja só mais uma noite que a gente chega aqui, escuta a palavra e sai como a gente entrou. Mas que hoje a gente permita de fato que o Senhor entre na nossa vida e mostre aquilo que está errado. Ó Jesus, hoje eu permito que o Senhor entre no meu coração e eu vou te mostrar a bagunça que está lá. Mesmo Jesus que eu tenha vergonha de te mostrar as coisas que estão lá dentro. Mesmo Jesus que os sentimentos que estão lá dentro eu tenha vergonha de te mostrar. Mesmo que os meus traumas que estão lá dentro ainda me aprisionam. Mesmo que o pecado que eu não consigo largar ainda tem me perseguido. Mas hoje de fato
Senhor, eu te dou total liberdade para o Senhor entrar no meu coração e tirar tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que é na tua vontade, tudo aquilo que vai contra aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Abrindo o nosso coração para o Senhor, a gente vai olhando as coisas que estavam intimamente guardadas, que talvez nem nós tenhamos ciência. O Senhor vai nos revelando através do Espírito Santo aquilo que precisa ser mudado. E nós precisamos dar a chave do nosso coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça sua morada, para que o Senhor possa de fato poder viver em nós e através de nós. Porque o plano do Senhor para todos nós que estamos aqui é para que nós possamos servir, para que nós possamos aumentar o reino, convidar outras pessoas, estar de fato lá fora, sendo cristãos e sendo bons cristãos. Então que hoje nós possamos olhar para dentro do nosso interior e fazer o silêncio que há muito tempo nós não fazíamos, ver a necessidade de se encontrar com o Senhor e a necessidade do nosso coração ser preenchido pela graça. E para isso eu gostaria de fazer outro momento de oração com vocês, mas tirando vocês da zona de conforto, eu vou convidar vocês a ficarem de pé. E com as suas palavras, vocês não precisam repetir as minhas palavras, mas com as suas palavras você vai falando para o Senhor: Jesus, hoje eu estou aqui e eu vim nesse grupo de oração e eu quero que o Senhor olhe para dentro do meu coração. Se para você entrar em um momento oracional, você se sente melhor fechando os olhos, colocando a mão no seu coração, você pode fazer isso agora. Que você possa ficar da forma mais confortável para de fato você vivenciar o encontro com o Senhor. Jesus, eu te apresento nesse momento todos os corações que há muito tempo viviam no automático, que há muito tempo o Senhor Jesus vivenciava traumas, vivenciava ciclos e repetições. Eu coloco diante de ti, Senhor Jesus, cada coração que é necessitado da tua graça, cada coração, Senhor Jesus, que nesse momento se abre ao teu querer. Eu clamo, Senhor Jesus, que por intercessão do anjo da guarda de cada um de nós presente aqui, a tua graça, Senhor Jesus, possa ser derramada em abundância. Porque nós somos, Senhor Jesus, necessitados da tua graça. Porque dentro do nosso coração as coisas precisam ser mudadas e precisam ser transformadas. E para isso, Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa olhar para nós nessa noite. Olhar para nós, Jesus, com o teu amor e com o teu cuidado. E invadir o nosso coração com a tua presença. Invadir o nosso coração, Senhor Jesus, com o teu amor, com a tua misericórdia. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento o derramamento da tua graça possa infundir no nosso ser o desejo de ser melhor, o desejo de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa totalmente preenchida, Jesus, pela tua graça. E nós confiamos, Senhor Jesus, que a música, ela nos conduz também a um momento oracional. E por isso, Senhor Jesus, nós queremos te pedir que essa música que será ministrada nessa noite possa falar profundamente no nosso coração. Que a letra dessa música, Senhor Jesus, possa de fato abrir a porta do nosso coração e tirar